Uma simples carona que a namorada pegou com um amigo foi suficiente para destruir a confiança e o relacionamento. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Até onde vai o limite da confiança em um relacionamento? Na história de hoje, em Traições Secretas, você vai conhecer um homem que acreditava conhecer a mulher ao seu lado. Até uma noite comum de sábado, revelar verdades que jamais poderiam ser desditas. Uma saída inocente, amigas, risadas, um milkshake no centro da cidade. Nada parecia fora do lugar. Pelo menos não no início. Mas quando escolhas simples começam a esconder intenções e pequenas mentiras passam despercebidas, o destino encontra seu caminho. Prepare-se para uma história de confiança quebrada, traição carnal e um relacionamento destruído por uma decisão que jamais deveria ter sido tomada. Antes de começarmos, já deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E peço encarecidamente para hypar esse vídeo, porque quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo é importante e entrega para mais pessoas, ajudando nossa família a crescer cada vez mais. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Agora, vamos para a história. Eu nunca acreditei que o fim de um relacionamento pudesse começar de forma tão banal. Não houve gritos, nem suspeitas escancaradas, nem aquela sensação imediata de que algo estava prestes a ruir. Tudo começou de maneira simples, quase inocente demais para chamar atenção. Um sábado comum, um convite entre amigas, um passeio pela cidade, um milkshake qualquer. Eu era o tipo de homem que acreditava na confiança como base absoluta. Sempre disse que relacionamento não sobrevive à vigilância constante, à desconfiança crônica, a interrogatórios disfarçados de cuidado. Eu confiava porque acreditava que isso era maturidade. Talvez fosse apenas ingenuidade. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Daniel, tenho 34 anos. Eu e a Marina, de 29, morávamos juntos em uma cidade de médio porte do interior, onde todo mundo acaba se conhecendo de alguma forma. Estávamos juntos havia 6 anos, construindo uma vida baseada em confiança. Ou pelo menos era nisso que eu acreditava. Eu trabalho como analista financeiro e Marina é estudante de pós-graduação em marketing. Nunca fui do tipo desconfiado. Sempre achei que amor não combina com vigilância. Aquela noite começou como qualquer outra. Um sábado comum, um convite entre amigas, um milkshake no centro da cidade. Nada parecia fora do lugar, pelo menos não naquele momento. Marina saiu de casa no início da tarde. Lembro exatamente da roupa que ela vestia. Jeans claro, camiseta branca, tênis confortável. Nada provocante, nada fora do habitual. O cabelo solto, o rosto limpo, quase nenhum esforço para impressionar. Me beijou rapidamente antes de sair e disse que encontraria as amigas no centro, daria uma volta, conversaria um pouco, tomaria um milkshake e voltaria antes de escurecer. Não vi motivo algum para questionar. Desejei que se divertisse e voltei ao meu trabalho no notebook. Passei a tarde resolvendo pendências, entrando e saindo de reuniões online, enquanto o tempo avançava sem pressa. Por volta das 5 da tarde, ela mandou a primeira foto. Estavam sentadas em uma lanchonete conhecida da cidade. 4 mulheres, copos altos de milkshake, risadas congeladas em uma imagem que parecia normal demais para esconder qualquer coisa. Respondi com um emoji qualquer. Desejei que aproveitasse. Às 6h30, outra mensagem. Dessa vez, só texto. Disse que tinham encontrado algumas pessoas conhecidas, que a cidade era pequena, que isso sempre acontecia. Não entrei em detalhes, não fiz perguntas. Acreditei. Com o passar das horas, percebi que algo mudava no ritmo das respostas.
Elas ficaram mais curtas, mais espaçadas. Não era ausência total, mas uma presença distante. Aquele tipo de resposta que chega rápido demais para ser atenciosa e lenta demais para ser casual. Às 8 da noite, perguntei se ela ainda estava com as amigas. Ela respondeu que sim, que estavam andando pela região central, conversando, decidindo se jantariam fora ou se cada uma iria para casa. Tudo parecia dentro da normalidade, mas algo começou a incomodar sem forma definida. Não era ciúme, era um desconforto difícil de nomear. Às 9h30, recebi a mensagem que mudou o tom da noite. Marina disse que algumas amigas já estavam indo embora. Uma delas porque o namorado buscaria. Outra porque a mãe ligou dizendo que estava a caminho. Restariam poucas. Aquilo acendeu um alerta silencioso. Perguntei se ela queria que eu fosse buscá-la. A resposta veio rápida. Não precisava, estava tudo bem. Insisti dizendo que não me importava, que era caminho. Ela recusou novamente, agora com um tom mais seco. Sugeri então pagar um Uber. Sempre fiz isso. Nunca foi problema. Nunca neguei. Sempre considerei um cuidado simples. Ela respondeu que estava com preguiça de pedir, que o celular estava com pouca bateria, que depois veria isso. Aquilo não fazia sentido algum. O local onde ela estava era conhecido justamente por ter pontos fixos de transporte por aplicativo, mototáxi, tudo ao alcance de poucos passos. Eu conhecia aquele lugar. Já tinha ido lá inúmeras vezes. Perguntei então se alguma mãe de amiga poderia deixá-la em casa. Ela visualizou a mensagem. Não respondeu. Ali, algo mudou dentro de mim. Não foi um choque. Foi uma fissura. Pequena, quase imperceptível, mas profunda o suficiente para deixar passar uma dúvida incômoda. Minutos depois, ela escreveu dizendo que conseguiria uma carona. Não perguntou se eu achava uma boa ideia. Não pediu opinião. Apenas informou como quem comunica algo decidido. Perguntei quem era. A resposta demorou mais do que o normal. Quando veio seca. Rafael. O nome caiu pesado. Eu conhecia Rafael de vista. Não era amigo, não era próximo, mas sabia exatamente quem ele era. Na cidade, sua fama o precedia. Promotor de eventos, presença constante em bares, festas, conhecido por se envolver com mulheres comprometidas sem qualquer constrangimento. O que mais me incomodou não foi apenas a fama dele. Foi o fato de Marina nunca ter mencionado esse homem antes. Nunca. Em 6 anos de relacionamento, aquele nome jamais havia aparecido. Disse a ela que aquilo me deixava desconfortável. Expliquei que havia opções, que eu poderia buscar, que o Uber estava ali ao lado, que não fazia sentido aceitar carona de alguém com quem ela não tinha qualquer proximidade. Ela respondeu que eu estava exagerando, que era apenas uma carona, que não havia nada demais, que eu estava sendo inseguro. A palavra inseguro doeu mais do que eu esperava, não porque fosse verdade, mas porque foi usada como escudo, como se meus limites fossem defeitos. Minutos depois, ela disse que iria no banco da frente. Aquilo foi como um soco silencioso. Não gritei, não discuti, não implorei. Apenas senti algo se deslocar dentro de mim. Um desconforto profundo, quase físico. Ela parou de responder logo em seguida. Fiquei sentado no sofá, olhando para a tela do celular como se ela fosse me dar alguma resposta que nunca veio. O tempo avançava e eu tentava racionalizar. Dizia a mim mesmo que era apenas uma carona, apenas um trajeto curto, apenas paranoia. Mas o corpo não acompanhava a razão. O peito apertava, a respiração ficava curta, a cabeça criava imagens que eu tentava expulsar. Ela chegou em casa depois da meia-noite. Ouvi a porta abrir, os passos leves pelo corredor. Levantei para encontrá-la. Quando a vi, soube que algo estava diferente. Não era apenas cansaço, era postura, olhar, energia. Ela evitou meus olhos. Disse que estava cansada. Foi direto para o banheiro. O banho demorou mais do que o normal. Quando saiu, estava ainda mais distante. Não se aproximou. Não perguntou como eu estava. Disse boa noite e foi dormir. Eu fiquei na sala, sentado no escuro, tentando entender por que aquela noite comum havia deixado um peso tão grande no meu peito. Nos dias seguintes, Marina mudou. Não de forma brusca, mas consistente. Tornou-se mais defensiva,
menos disponível. O celular passou a estar sempre com ela. As mensagens eram apagadas, as respostas evasivas. Uma semana depois, descobri por terceiros o que ela não teve coragem de me dizer. A carona não foi direta, não foi curta, não foi inocente. Eles não foram direto para a minha casa. Houve desvio, houve parada, houve toque, houve beijo, houve traição carnal. Tudo aquilo que começou com um milkshake terminou em uma cama que não era a minha. E eu ainda não sabia nem metade do que aquela noite destruiria. Depois daquela noite, nada voltou ao normal, embora Marina insistisse em fingir que sim. O mais cruel não foi a mudança brusca, mas a tentativa constante de manter a aparência de rotina. Ela continuava acordando no mesmo horário, preparando café, falando sobre assuntos banais como se nada tivesse acontecido. Era como se duas versões dela coexistissem na mesma casa. A que eu conhecia havia anos e outra, recém-nascida daquela noite, que carregava segredos demais para sustentar o próprio silêncio. Eu não confrontei imediatamente. Não por covardia, mas por instinto. Algo em mim precisava entender tudo antes de agir. A confiança, uma vez quebrada, não estala de uma vez. Ela racha, lentamente, fazendo barulho dentro da cabeça. Comecei a observar. Pequenos detalhes antes irrelevantes passaram a ter peso. O celular sempre virado para baixo. O banho demorado logo que chegava. O perfume usado fora de contexto. O sorriso distraído ao ler mensagens que não eram minhas. A cada dia, eu tinha menos dúvidas e mais certezas. E certezas, descobri, doem mais do que suspeitas. Numa quinta-feira à noite, enquanto ela dormia ao meu lado, o celular vibrou sobre a mesa de cabeceira. Não foi insistente. Uma vibração curta, quase respeitosa. Mas foi suficiente. Não peguei o aparelho. Não desbloqueei. Não precisava. O nome que apareceu na tela era o mesmo da carona. Rafael. Aquela imagem ficou gravada na minha mente como uma cicatriz nova. Voltei a me deitar, mas o sono não veio. O teto do quarto parecia mais distante, o ar mais pesado. Eu respirava, mas não descansava. No dia seguinte, ela agiu como se nada tivesse acontecido. Beijou meu rosto antes de sair, desejou bom dia, falou sobre compromissos comuns. Aquilo me revoltou mais do que uma confissão brutal. Era uma encenação fria, quase profissional. Passei o dia inteiro em estado automático. Trabalhei, respondi e-mails, participei de reuniões, mas tudo parecia distante, como se eu estivesse assistindo à minha própria vida de fora. No fundo, eu sabia. A traição já tinha acontecido. O que faltava era apenas o corpo acompanhar a verdade que a mente já aceitava. A confirmação veio de forma inesperada, mas definitiva. Um amigo em comum, alguém que frequentava os mesmos lugares que Rafael, me chamou para conversar. Não foi direto. Falou de forma cuidadosa, quase constrangida. Disse que precisava me contar algo porque não achava justo que eu continuasse no escuro. Ouvi em silêncio. Ele me contou que naquela noite, depois da carona, Marina e Rafael não foram direto para casa. Pararam em um apartamento no bairro vizinho, um lugar conhecido por receber encontros discretos. Disse que os viu juntos entrando sem pressa, rindo, próximos demais para serem apenas conhecidos ocasionais. Ali, algo morreu dentro de mim. Não foi raiva, não foi ódio. Foi uma espécie de luto antecipado, a perda da mulher que eu acreditava conhecer. Voltei para casa com o corpo pesado. Marina ainda não tinha chegado. Sentei no sofá e fiquei ali, imóvel, por um tempo que não sei medir. Quando a porta se abriu, eu não me levantei. Não gritei. Não chorei. Apenas olhei. Ela percebeu imediatamente que algo estava diferente. Tentou manter a postura, mas os olhos entregaram o medo. Perguntou se estava tudo bem. A voz saiu fraca. Eu disse que sabia. Não dei detalhes. Não falei nomes. Não citei locais. Não precisei. O rosto dela perdeu a cor. O silêncio se instalou como uma sentença. Ela tentou negar no início. Disse que não era bem assim, que eu estava interpretando errado, que as pessoas falavam demais. Mas a negação durou pouco. Quando percebeu que eu não reagia, que não discutia,
que não implorava, o discurso mudou. Vieram as lágrimas. Não aquelas de arrependimento profundo, mas de medo. Medo de perder conforto. Medo de enfrentar consequências. Medo de ser vista como realmente era. Ela falou de confusão emocional, de fragilidade, de pressão. Disse que se sentia invisível, carente, sufocada pela rotina. Jogou parte da culpa no relacionamento, outra parte no ambiente, outra em mim. Eu ouvi tudo em silêncio. Então veio a tentativa de minimizar. Disse que foi só uma vez, que foi um erro isolado, que não significava nada, que me amava. Mas traição não se mede pela quantidade de vezes, mede-se pela decisão. E ela tinha decidido. Perguntei se houve sexo. Ela hesitou. Esse segundo de silêncio foi mais revelador do que qualquer confissão detalhada. Depois disse que sim. Disse que aconteceu. Disse que se arrependeu no mesmo instante. Mentira. Ninguém se arrepende no instante em que escolhe. O arrependimento vem depois, quando o conforto está ameaçado. Ela tentou se aproximar, tentou me tocar, pedi que parasse, pedi espaço, pedi silêncio. Aquela mulher já não era mais minha, e o toque dela não me confortava, me causava repulsa. Naquela noite, ela dormiu no quarto de hóspedes. Eu fiquei na sala olhando para a escuridão, sentindo o peso de uma vida inteira desmoronar sem barulho. Os dias seguintes foram nebulosos. Eu funcionava por inércia. Ela tentava reparar o irreparável. Prometia mudanças. Jurava cortar contato. Chorava. Implorava. Mas algo em mim tinha quebrado de forma definitiva. A imagem dela entrando naquele apartamento não me deixava. A ideia de que ela escolheu aquele homem, naquela noite, mesmo tendo todas as alternativas, corroía qualquer resquício de amor. Não foi apenas a traição carnal, foi a escolha consciente, foi o desprezo pelos limites, foi a facilidade com que mentiu. Eu sabia que o relacionamento não sobreviveria àquilo. Ainda assim, o fim não veio rápido. Ele se arrastou, pesado, doloroso, como tudo que morre devagar. E o pior ainda estava por vir. Depois da confissão, nada mais se sustentou. A casa, que antes carregava lembranças, passou a ecoar um silêncio hostil. Não era o silêncio confortável de quem se entende sem palavras, mas o silêncio pesado de quem já disse tudo e, mesmo assim, não encontrou solução. Marina continuou ali por mais alguns dias, como se a presença física pudesse reverter a ausência emocional. Preparava refeições que eu mal tocava, arrumava a casa como se organização pudesse compensar o caos, tentava iniciar conversas triviais que morriam antes de começar. Eu respondia com educação mecânica, não por respeito, mas por esgotamento. Discutir exigia energia, e eu já não tinha nenhuma. Passei a dormir mal. O corpo descansava, mas a mente permanecia em alerta. Cada lembrança boa vinha acompanhada de uma imagem ruim. O amor, quando contaminado, vira veneno. Tentei entender onde tudo se perdeu. Revisitei anos de história em busca de sinais ignorados, mas a verdade era simples e cruel. Eu confiei, e ela escolheu trair. Dias depois, ela pediu uma conversa definitiva. Sentamos à mesa da sala, onde tantas decisões banais já haviam sido tomadas. Falou de arrependimento, prometeu mudanças, terapia, novos hábitos. Disse que me amava. Eu ouvi em silêncio. Quando terminou, disse apenas que não era mais sobre o erro, mas sobre a escolha. E escolhas têm consequências. Expliquei que confiança não se reconstrói com promessas, mas com atitudes ao longo do tempo. O mesmo tempo que ela usou para mentir era o que agora faltava para qualquer recomeço. Não a odiei. O que senti foi vazio. Uma indiferença dolorosa, mas definitiva. Naquela noite ela foi embora. Não houve gritos nem drama. Apenas o som seco da porta se fechando como um ponto final. Os dias seguintes foram estranhos. A solidão não era a ausência dela, mas da vida que eu planejei ao seu lado. Ainda assim, havia alívio. A dúvida tinha acabado. A verdade doía menos que a incerteza. Soube depois que ela continuou vendo o Rafael. Não senti ciúmes, apenas confirmação. A confirmação de que a decisão que tomei naquela noite foi a única possível.
O que doeu não foi saber que ela seguiu em frente, mas perceber que eu já tinha ficado para trás muito antes, enquanto ainda acreditava em nós. Hoje não carrego ódio nem arrependimento. Carrego aprendizado. Aprendi que amor sem respeito vira prisão, e que ficar onde a confiança morreu é se abandonar aos poucos. Eu perdi um relacionamento, mas recuperei algo mais importante: a mim mesmo. E hoje entendo que a traição não destruiu só o relacionamento, destruiu a ilusão. E também aprendi, da forma mais dura, que caráter se revela nas escolhas feitas quando ninguém está olhando. Naquela noite, ela escolheu trair. Eu escolhi partir. Conclusão. Daniel acreditava estar em um relacionamento sólido, construído sobre confiança e respeito, mas uma única noite foi suficiente para revelar verdades escondidas por trás de escolhas silenciosas. Ao descobrir a traição, não reagiu com violência nem desespero. Tomou a decisão mais difícil: encerrar uma relação que já não existia. O término não foi o fim de sua história, mas o início de uma reconstrução pessoal baseada em dignidade, limites e amor próprio. Porque às vezes, ir embora é o maior ato de coragem. Se você está acompanhando nossas histórias e quer continuar assistindo relatos intensos, reais e cheios de reviravoltas, já deixa o like agora e dá aquele hype no vídeo. Se inscreva no canal Traições Secretas para não perder nenhuma história de traição, infidelidade e dramas familiares que prendem do começo ao fim. Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa história. A sua opinião faz toda a diferença. Quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo precisa chegar a outras pessoas. E se esse relato te chocou, o próximo pode ser ainda mais forte. Até a próxima história. Obrigado.